que hoje é um momento muito especial para a gente conversar, porque com alguém que a gente já tem levantado a voz tão forte com essa questão da importância da ciência, tecnologia e inovação, que se torna um momento muito especial, assim. Em particular, eu sempre brinco, Ciro, que, poxa, eu fui um menino ali, vendendo geladinho na feira pública, vendendo, sabe, coco, manga, e eu poder, por exemplo, te encontrar em Oxford e conversar sobre ciência e tecnologia, fazer uma carreira, isso deve ser a ciência, sabe? Deve ser o foco no estudo e o suporte científico, assim, sabe? E é uma referência que pode ser muito, assim, que a gente pode explorar muito e a gente tem que batalhar. E o Ciro tem batido nisso fortemente. Eu vou falar uma coisa pro pessoal, Ciro, na verdade, eu te conheci em 2005, lá na palestra eu dei em Fortaleza, na SBPC, eu estava dando a palestra, era garotão de estudante de biologia, e eu se dei uma palestra sobre a transposição do Rio São Francisco. E fiquei impressionado. Cara, que fantástico. Eu vou ter uma articulação, uma habilidade dessa algum dia. Bom, o tempo passou, eu comecei a te acompanhar e tal, e aí fui me dedicando aos estudos. Ó, pessoal, em 2017 eu tive o prazer de encontrar com Ciro Gomes na Inglaterra, em Oxford, no evento Brasil UK. E claro que eu tinha que aproveitar a oportunidade para falar com o grande Ciro Gomes. E daí a gente conversou rapidamente sobre ciência, tecnologia, inovação. E daí eu comecei a colocar um apelido no Ciro Gomes entre amigos. Eu brinquei com os amigos, porque o Ciro Gomes ele é uma esponja brilhante. Porque eu não acredito como é que alguém, mesmo sendo da área, consegue captar tantas coisas. Eu sou cientista, eu trabalho mesmo, e o Ciro ele arranca tudo assim da gente. Nós cientistas, pega, capta. Isso é fantástico para a gente que está buscando lideranças. A gente sabe que a gente mais precisa hoje é de lideranças que dê um rumo para esse Brasil. Isso é algo fantástico. Então, duas coisas que eu sempre falo com o pessoal, Ciro. Duas coisas assim, tipo, Ciro levanta a voz pra caramba em favor da ciência. E uma outra coisa é a capacidade intelectual. Então, é isso que eu quero explorar aqui sua. Capacidade intelectual, a voz em prol da ciência, tecnologia, inovação, e além de um pouco de esperança, porque a gente está precisando, porque hoje nós alcançamos 300 mil mortes, e eu queria adentrar exatamente nesse ponto, Ciro. O senhor, desculpa se eu falar do senhor, você, Não, me desculpa. chama de você, me chama de você, por favor. Tá, então você assim, você é uma voz ferrenha em prol da ciência, do desenvolvimento científico, tecnológico, nacional. E isso, eu queria te perguntar como é que você sente esse momento negacionista e a tragédia que isso levou. Porque quando a gente fala em 300 mil pessoas mortas, isso é oficial, mas a gente sabe que o número é muito maior. Como é que você sente, assim, vendo esse negacionismo tão, tão aberto, a tragédia que levou e alguém que briga tanto pela ciência do Brasil? Como é que você sente, assim? Bom, meu caro doutor, né? PhD, doutor, né? Duas vezes doutor já, né? Já tem o segundo doutorado, né? Gustavo Cabral, sendo nordestino e começando a vida modesto, filho de uma família modesta. É para mim, especialmente, um privilégio e um prazer atender o seu convite, especialmente porque você rapidamente está se transformando num desses vetores de luz, né, nesse ambiente degradado que me predispõe a responder sua pergunta. Eu sinto um misto, acredite, de zanga e eu transformo, zanga e tristeza, mas eu procuro transformar essa zanga e essa tristeza em energia cinética, em energia motriz, em energia, falando a moda científica, em energia para lutar. Então eu transformo essa minha tristeza, é imensa. Você imagina um pouco, você me acompanha, você imagina um cara como eu. Eu estou com 63 anos de idade. Eu tenho 40 anos de vida pública, 40 anos de vida pública. Enquanto gente se apresenta para o povo, atribuindo a si grande vantagem de ser
a nova política, o não político e tal, eu me apresento como o mais experiente desses 5, 8 nomes que estão aí buscando a atenção do povo brasileiro para uma proposta de novo projeto nacional de desenvolvimento, que me dê a oportunidade de governar o Brasil, tarefa para a qual me preparei, para a qual eu sou vocacionado. E eu vendo acontecer o que eu estou vendo acontecer. Você imagina o tamanho da tristeza, quando não o tamanho da raiva e da revolta que eu sinto, porque, sabe, Gustavo, as coisas não precisavam ser assim. Acredite, meu irmão, não precisavam ser assim. E aí, quando você põe em relevo especificamente a questão da ciência, da tecnologia, da inovação, e a premissa disso, quer dizer, o que está por trás disso, que é um comprometimento com a educação, né? Você precisa deixar que o povo entenda com clareza de que isto aí é o outro nome de soberania nacional. E que, sabe, saber fazer as coisas com sofisticação tecnológica é o outro nome de independência. Então, lá pelas tantas, em 7 de setembro de 1822, o filho do Dom João VI, né, sacou uma espada na beira de um riacho e, com uma frase política, inscreveu uma nova nação no concerto internacional. Independência ou morte. E lá virou o Brasil, né, um país independente. Hoje não é mais verdade isso. E se isso, teoricamente, é um assunto que a gente possa ter alguma dificuldade para explicar, mas agora a tragédia da pandemia, o rebatimento da morte em 300 mil famílias brasileiras, não é, que estão em luto, que estão entristecidas, que não precisavam, não é, estar passando por esse drama. Todos nós temos muita gente perto de nós que perdeu a vida por essa loucura. Agora fica claro, vamos ter clareza. O Brasil, que faz 100 anos sabe fazer vacina, desaprendeu. O Brasil, que tinha um aparato industrial que em 1980, Gustavo, a indústria brasileira era 8 vezes o tamanho da indústria da China. 8 vezes o Brasil era ontem. E a China hoje nós precisamos pedir, pelo amor de Deus, para eles venderem para nós respirador, monitor de UTI, fármacos, insumo da vacina, a própria vacina, estão pedindo, pelo amor de Deus. A Índia, em 1980, tinha um aparato industrial muito menos qualificado do que o brasileiro. Nós estamos aí de joelho, humilhado, pedindo para comprar e sem conseguir, para salvar o nosso povo. Que dia foi que isso aconteceu? Foi agora com o Bolsonaro? Vai me perdoar, não foi não. Isso tem acontecido no Brasil desde os anos 80. E a gente dá a mão para a boca, votando com paixão, votando com ódio, votando por vingança, votando na lambança, votando em conversa fiada. Descuidamos de amadurecer um projeto nacional de desenvolvimento. E cada palavra dessa tem que ser amadurecida. Esse país, ninguém tem ideia de para onde está indo. E sem uma aposta clara na inteligência do povo, nós somos uma ex-nação no mundo. Nós dependemos do mundo para falar do telefone. Nós dependemos do mundo para curar dor de cabeça, dor de barriga, erisipela, doenças bobas. Nós dependemos do fluxo internacional de tecnologia dos outros para ligar nossa televisão, para assistir o Big Brother, para assistir... Percebe? E, de repente, o Brasil é um país que não tem de onde tirar o dinheiro para pagar essa conta. E aí nós vivemos quebrando... Mas essa bola. Mas o senhor cantou essa bola em 2017, quando a gente estava em Oxford. Lembra que a gente estava discutindo sobre os cortes de 2016, que estava chegando aproximadamente 50%, 46%. Cortaram a metade. Só que hoje é o pior investimento em ciência e tecnologia da história do Brasil. Sim. Deixa eu te dizer concretamente, para o nosso povo ter uma ideia. Se o Brasil botar 50 milhões de reais, que para a nação brasileira é um tostão dos pequenos, nós tínhamos já desenvolvido uma vacina brasileira. Cuba é um país mais pobre do que o Ceará. Tem o tamanho de Pernambuco. Cuba não levou 10 meses a desenvolver sua própria vacina. Um país que sofre o embargo dos norte-americanos desde os anos 60. Aí você diz, não é o regime, eu estou falando disso, estou falando de aposta em educação, preparar a inteligência das pessoas, porque o novo emprego, a nova atividade econômica, em tempos de 5G, é tudo sofisticadamente tecnológico.
tudo sofisticadamente, de maneira que sabe o que, é que vai acontecer, Gustavo? Se nós não abrirmos o olho, daqui a pouco haverá uma imensa legião de pessoas para as quais o sistema produtivo não olha, porque não precisa Uhum. delas. O tempo da mão de obra barata ser vantagem estratégica acabou. A China já paga salários mais altos do que o Brasil. Percebe? Por quê? Porque hoje a mão de obra que se pede é uma mão de obra treinada, capacitada, qualificada no manejo das máquinas, né, dos Que nós serviços. estamos perdendo. Nós estamos Porque, perdendo que nós, tudo. porque muitos amigos que tiveram essa formação de fazer, sei lá, 2, 3 pós-doutorados no exterior, tentam voltar para o Brasil e chega aqui, vão embora. E esse é um prejuízo incalculável, porque imagine, o prejuízo que é para formar uma pessoa que nem eu. Quando está no momento para produzir, para devolver o Brasil, você vai embora, o outro país só paga o salário. E as coisas são o oposto no mundo. O oposto. Exatamente. Os indianos, o governo da Índia, está pagando bilhões de dólares para mandar seus estudantes estudar nas melhores universidades do mundo e traz de volta, já com a condição de empreender ou de ser empregado, para desenvolver aquilo que eles entenderam que são as suas especializações produtivas mais relevantes. Eles são campeões mundiais de software, por exemplo, né? São Uhum. campeões mundiais de manipulação de TI em matéria de call center, com inteligência artificial, etc, 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 tirando algoritmos para minimizar os tempos de resposta, desenvolve sotaques conforme o mundo peça esses sotaques, etc. Os chineses estão fazendo a mesma coisa. Mandam seus garotos estudarem fora, já pagando bilhões de reais. O Brasil está hoje gastando, deixa eu te dizer, menos em bolsa de pesquisa no CNPq do que com leite condensado para o Exército. E sabe um ponto crucial nisso daí, Ciro? E depois Que de a pesquisa formado, no Brasil... terminando, depois de Por favor, formado, desculpa. ninguém consegue operar no Brasil, a não ser como rodando carro do Uber. E sabe o que é pior disso daí? Que a pesquisa no Brasil é feita basicamente por estudantes de mestrado, doutorado e pós-doutorando. Então, se a gente, por exemplo, eu tenho minha equipe, outro ponto interessante, a gente, por mais que eu forme, monte o projeto, consiga o verbo, consiga financiamento, monte equipe, que a gente vai precisar de estudante de mestrado, doutorado e de pós-doutorando. Quando você corta o investimento nisso, as bolsas, acabou. Acabou mesmo. E o que acontece? Tem outro ponto crucial isso daí, que vai voltar a um tempo muito anterior. Como eu tenho o projeto de pesquisa e eu quero ter estudantes de mestrado e doutorado, se eu tenho bolsa, eu posso selecionar os melhores. Mas se eu não tenho bolsa, sabe quem é que eu vou selecionar? Quem pode estudar sem bolsa. É isso. Então, assim, como a gente vai imaginar uma perspectiva em um país futuro sem esse pensamento mais amplo? E como eu falei, em 2017 eu já tinha cantado essa bola de que, olha, e essa foi uma frase bem típica lá em Oxford, falou, olha, esse corte vai levar um desastre do país que a gente não consegue calcular ainda. E isso você foi bem claro, assim, Oxford. Esse corte de 2016 vai levar um desastre que a gente ainda não consegue calcular. Mas mesmo assim, você acha que foi maior do que o que você previa em 2016? O desastre é bem maior do que eu estimava que acontecesse. Não é? Nos meus piores pesadelos, eu não imaginava que o Brasil pudesse chegar no limite do fundo do poço, da barbárie, do genocídio e das prioridades inversas defendidas por uma parte da elite dominante do país. Porque, sabe, essa elite dominante do país conhece o mundo. Eles sabem concretamente da centralidade da inteligência nos modos, na inteligência tecnológica, na inovação, na aplicação das pesquisas, no desenvolvimento, na inovação, nos ganhos de produtividade, eles sabem. Mas aí esquecem disso e vão apoiando todo tipo de aberração de gestão política e, pior, todo tipo de lixo institucional que pretende determinar para sempre esta aterrorizante realidade. Por exemplo,
se estabeleceu ali naquela mesma data um teto de gastos no Brasil. Uhum. E esta é a única nação do planeta Terra, e como experiência que eu não conheço na literatura internacional, eu estou querendo desafiar quem me mostra que eu estou errado, que estabeleceu que a despesa pública não é mais uma variável da receita. Percebe? Hoje a despesa pública brasileira está congelada por 20 anos ao nominal, mais a inflação. Ou seja, ao real, mais a inflação. Então, o que está acontecendo? Se a gente tivesse um país maravilhoso, isto já seria uma coleira posta no pescocinho de um cachorro que recém-nascido vai crescer e vai virar um poodle, um doberman, com aquela coleira de um pescocinho de 2 dias. Vai estrangular o cachorro. Mas o Brasil é um país que tem um estoque de problemas dramaticamente ainda não resolvidos, e esse ato na educação, na ciência, na tecnologia é hoje o mais dramático, o mais urgente. Por quê? Porque a saída para o Brasil depende disso. Uhum. Alguém passa na cabeça de alguém que o país vai pagar o modo moderno de produção, de consumo que o nosso povo aspira, que a única coisa que está globalizada é a informação de um padrão de consumo sofisticado que a nossa população aspira a consumir. Celular, com tecnologia para o WhatsApp, para o Facebook, né? Daqui a pouco vem o 5G, os novos materiais. Isso não é trivial. Os meios de diagnóstico médico, a química fina, os bens de capital para produzir os bens industriais, os carros e motos para rodar, enfim, tudo isso é tecnologia. Se o Brasil deserta disso, com que dinheiro, meu irmão, nós vamos pagar isso? Com dinheiro de mineração, de bode, de frango, de milho, de soja? Essa conta não fecha. Ciclicamente a gente tem uma ilusão, como aconteceu no primeiro período do Lula, né? A China bombando, os preços dos produtos tradicionais brasileiros explodiram, porque a China puxou esses preços para cima, e aí daí veio o dinheiro que pagou um pouco o momento de conforto do consumo do povo. Quando a crise de 2008 impactou a China, e a China sai do mercado comprador, pelo menos com a intensidade que estava, os preços dos nossos produtos tradicionais, petróleo, minério de ferro, soja, milho, boi, despencaram, e esse filme quebrou, quer dizer, esse filme de terror aconteceu com o mesmo partido que governava antes e que fez a farra do consumo e que agora tira a população e deixa a população desiludida. Eis aí a chave. Quer consertar? Para consertar, nós precisamos apostar na inteligência do povo brasileiro. Então, Ciro, e essa acho que você entrou no ponto crucial. O país ele não vai rodar se não tiver inteligência do povo brasileiro como motor. Não vai para frente, a gente não tem condições de competir. Olha para nós aqui, a gente se comunicando. Isso é resultado de ciência, tecnologia e inovação. Isso é tudo importado. E aí onde entra... É importado hoje, Gustavo, estou te interrompendo, mas só nesse ponto. É importado hoje, mas quem financiou a internet foi o Estado norte-americano. Quem financiou o celular foi o Estado Nacional norte-americano, a pretexto de defesa, de corrida aeroespacial, e aí eles terceirizam, estendem para a iniciativa privada, e a iniciativa privada explode. No Brasil, nós caímos no conto do vigário de que existe possibilidade de você avançar em educação, ciência e tecnologia com o espontaneísmo individualista do mercado. Nunca fez isso na história da humanidade. Não sabe fazer, não é capaz de fazer e nem é justo, diga-se a bem da verdade, que se exija dele que faça. E aí acaba nos condenando, a mim e as futuras gerações, a ser consumista do resultado da ciência externa. Porque, como você falou logo do início, a gente fala, olha, quando eu escutei aquela expressão vacina, eu olhei assim e falei, não é possível. Porque a gente consome 1/3 dos produtos que a gente precisa para produzir qualquer coisa aqui no Brasil, e nessa parte médica, desde a parte experimental, 1/3 dos insumos vem da China. Então a gente vai lá, 10, 12%, Índia, Alemanha, depois os Estados Unidos. E aí eu fico pensando, nós estamos condenados, nesse caminho, nós estamos condenados, a mim e as próximas gerações, a consumir os produtos, o resultado da ciência do exterior.
Isso é um prejuízo incalculável. Se a gente for buscar investimento de equipamentos médicos, das empresas que mais investem. É das empresas que mais investem. Gustavo, o problema não é só que isso já é em si uma aberração da gente estabelecer uma dependência da inteligência tecnológica de outros países. Isso já em si é uma aberração que a gente sente agora. Por que os americanos estão vacinando com tal velocidade e o Biden tinha prometido vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias, já cumpriu com 40 dias de antecedência e nós aqui estamos com 6% vacinados? Então, veja, isto já é em si uma incongruência, é um absurdo, mas tem um elemento mais grave ainda. É que não tem de onde pagar, meu irmão. Não tem de onde pagar. Por isso que o Brasil não cresce, porque toda a vida que a gente começa a crescer, um tiquinho que seja, aumenta o consumo. Como esse consumo é todo importado, aumenta brutalmente a importação, com alto valor, tudo. 80% de um carro produzido no Brasil vem de fora, vem do estrangeiro. 80% o valor real do carro, o que fica para o Brasil é R$2 de cada 20, de cada 10, R$2 fica no Brasil. 80 de cada 100 reais vai-se embora, pagando inteligência dos outros. E com que dinheiro nós vamos pagar isso? Porque isso tudo tem que ser pago em dólar. De onde é que vem esse dólar? Aí eu vou dizer de novo, produtos tradicionais, milho, soja, boi, minério de ferro in natura, que a gente tira do chão do Maranhão, do Pará, bota num trem, bota num navio, esse navio atravessa o canal do Panamá, vai deixar isso na China, a China industrializa e vende e já domina 20% do mercado de aço plano, que é um semi-elaborado, do Brasil. Veja onde nós estamos. Eles compram minério de ferro nosso, tem um preço altíssimo para carregar de ida, mas só porque agregam valor na indústria, já comeram 20%, mais de 20% do mercado de aços planos do Brasil. Isso é em tudo. Isso é em tudo. Então, quando a gente tem uma ilusão dos preços altos, a gente fecha a conta e vai fazer de conta que temos governos populares. Fernando Henrique, no primeiro momento do Real, o lulopetismo, no primeiro momento do Lula, depois quebra. Fernando Henrique quebrou o Brasil, a Dilma quebrou o Brasil, e agora isso está chegando num limite em que nem mais essa folgazinha consumista e ilusória nós vamos ter. Quer números? O Brasil, quando tinha um projeto de industrialização, que fez uma aposta, não é, em se modernizar, na contramão das interdições do mundo, que era muito mais difícil na época, cresceu durante meio século, 6,5% ao ano, em média. E supõe que em determinados momentos de crise, como 29, 30, que caiu, o Brasil chegou a crescer 15% no único ano. É aí que a gente fala em emprego, ganho de produtividade, aumento da margem para os salários, para a renda, para o investimento público, para enfrentar a saúde do povo, a educação do povo. Pois bem, entre 1980, quando a ditadura se desmoraliza já por esse buraco, e 2010, o Brasil cai para crescer 2,2% ao ano. Só que agora, entre 2010 e 2020, o Brasil não cresce mais nada. 0,2 negativo, 10 anos é o crescimento médio. Estamos crescendo para baixo, como eu estou repetindo, como rabo de jumento, no nosso sertão aqui do Nordeste. Só que 2 milhões de bebês nascem por ano. E nós precisamos dar um jeito de dar uma atenção materno-infantil, creche, escola, né, preparação para o trabalho, etc, etc, etc. E no limite a gente não dá nada disso, estamos apostando em vaga de presídio. Quando o Lula tomou posse, nós tínhamos 280 mil presidiários, hoje nós já estamos com 880 mil, só que tem mais 250 mil mandados de prisão para ser executado. Essa é a lógica desses malucos que governam o país. E aí onde entra, porque você tem liderado o Projeto Nacional Desenvolvimentista no Brasil, junto com o PDT. Então, assim, essa voz que está ecoando, ecoando, ecoando. E era o que eu mais queria adentrar, Ciro, nessa questão da inclusão, porque você explicou perfeito como a gente precisa direcionar o Brasil para que a gente possa progredir. Sem inteligência, sem desenvolvimento científico e tecnológico, a gente nunca vai ser competitivo. Como você brincou aí, a gente está crescendo para baixo, e aí citou no sertão, que a gente entende bem, aqui um monte de gente que está acompanhando, nós somos sertanejos, nordestinos, é o seguinte, como a gente consegue encaixar
nesse projeto nacional desenvolvimentista, a ciência, tecnologia e inovação, em termos práticos, em questão curto, médio e longo prazo? Vamos lá. Quais são as gravíssimas questões do Brasil? Vamos lá, em uma hierarquia aqui só de angústias, de ansiedades. Emprego. De onde é que vai vir o emprego no Brasil? É da agricultura altamente tecnificada? Não é, porque ela vai ser crescentemente, não vai empregar pessoas. São belas máquinas, nenhuma delas brasileira, né? E tal. De onde é que vai vir o emprego no Brasil? Então você tem uma grande questão, que é um desafio, e aí o Brasil está desafiado a entender que nós temos uma agenda retardatária do século XIX, por exemplo, a reforma agrária, uma agenda retardatária do século XX, que é uma indústria que ainda precisamos de recuperar, mas só que agora não com a ilusão do nacional desenvolvimentismo do passado, que não é mais praticável. O mapa qual é? A economia daquilo que está se esvaindo, especialmente pela compra governamental. Então, questão prática, o Brasil deveria se projetar para ser autossuficiente e um grande protagonista global em petróleo, gás e bioenergia. Toda a cadeia produtiva, toda. Polímeros, novos materiais, uma química fina derivada disso daí, etc. O carro, a álcool, a biocombustível, deve ser o rival brasileiro na luta global pelo alcance do carro elétrico. Isso tudo impõe uma aposta em ciência e tecnologia para anteontem. Felizmente, eu tenho um mapa dessas inteligências já, que estão me ajudando muito. Se você chegar na Unicamp, se você chegar em Campinas, você tem a Unicamp, você tem o projeto Sirius, você tem uma série de coisas que é um princípio de conversa que me anima muito. O que está é que tudo está disperso e tal. Então, está aqui uma. A questão da defesa. O Brasil gasta bilhões de dólares para o estrangeiro. Chega a ser um contrassenso você depender do estrangeiro para os seus insumos de defesa. Percebe? Então é o seguinte, de repente o inimigo potencial, razão pela qual a gente ainda mantém em pleno século XXI a ideia de que temos que ter uma estrutura de defesa. Pois bem, a estrutura de defesa hoje não é cavalaria, não é, sabe, soldado montado em cavalo com trabuco na mão, é tecnologia. São mísseis, são baterias, são foguetes, são... Tudo isso o Brasil ou não tem ou está comprando do estrangeiro, meu irmão. Que conversa mais doida é essa? As comunicações de defesa, as comunicações militares brasileiras são processadas por satélites norte-americanos. A Embraer sabe fazer microeletrônica. Só para dizer que eu tenho mapeado, a Embraer sabe fazer. O pacote de transferência tecnológica que a Gripen fez conosco, por isso que eu enlouqueci, subi as paredes, com o crime de se alienar a Embraer, numa hora em que ela desenvolveu o KC-390, onde tem novos materiais, por exemplo, ligas muito especiais que foram desenvolvidas para aguentar a pancada daquele grande trem, né, aquele grande trambolho, que é o extraordinário, a joia tecnológica desenvolvida pela engenharia brasileira, com dinheiro público. Você tem o caça Gripen, só o capacete agregado à microeletrônica, de onde está a base tecnológica para, por exemplo, a gente aspirar a fazer um celular brasileiro, ou algo que o valha, ou pelo menos verticalizar o mínimo, máximo possível no Brasil para gerar emprego para a nossa garotada universitária, etc. Pois bem, esse capacete se comunica eletronicamente, Wi-Fi, com o avião. E o Gripen tem a melhor tecnologia do mundo nessa relação. Deixa eu te falar de concretudes, que é para a gente ter esperança com o pé no chão. Então, esse capacete, o piloto do Gripen, tem mais capacidade de se defender e atacar, de cumprir suas missões, do que de prestar atenção no avião. Porque os comandos são praticamente todos... Esse capacete, a ideia é produzir no Rio Grande do Sul. Percebe? Ali são 200 empregos. Só que quem se capacitar para fazer isso, está capacitado para fazer, sabe, muitas coisas em microeletrônica. Né? A China, por exemplo, a Huawei, nasceu não tem 10 anos. E está rivalizando agora com a tecnologia 6G. A China já lançou experimentalmente o satélite 6G, que é uma revolução. Percebe? Então, complexo industrial da defesa. Depois o complexo industrial do agronegócio. Esse mundo conservador, ultra-reacionário, não entende por que os problemas são tão graves. Não faz sentido você produzir desflorestando a Amazônia, porque não demora.
o mundo vai opor uma proibição, uma vedação às compras oriundas do Brasil. Sabe? Porque ninguém aceita mais, as pessoas crescentemente vão estar dispostas a pagar mais caro pelos seus alimentos, desde que eles tenham uma origem sustentável. Quem é que responde a esse drama? Ciência e tecnologia. A floresta brasileira vai consultar o INPA, vai consultar o Emílio Gueldi. Eu já fui lá consultar. Eles têm toda a inteligência, inclusive conectado com a sabedoria tradicional dos povos originais, que é base de uma biotecnologia, de uma nova química, de uma nova farmácia limpa, ecológica, orgânica, que é tudo que o mundo sonha e poucos têm a oportunidade extraordinária que o Brasil tem. Compreende? Então, é ciência e tecnologia. Os insumos da agricultura brasileira mais competitiva do mundo são importados na conta de metade. Não tem relevância de escala os fertilizantes. O Brasil continua licenciando agrotóxicos banidos da comunidade internacional, quando a gente podia desenvolver uma nova geração de defensivos agrícolas de base biológica ou orgânica. Eu sei o que eu estou falando. Eu, por exemplo, fiz um convênio com a Embrapa para desenvolver um cajueiro clonado no Ceará quando fui governador. Pensei que ia demorar 10 anos, eles em 1 ano devolveram para mim o tostão que eu botei ali e que é extremamente enriquecedor. A Embrapa tem pesquisas que desenvolvem, por exemplo, um esforço de esterilizar moscas e mosquitos que ofendem a fruticultura de Petrolina. A Embrapa já desenvolveu fibras de algodão natural que já nasce colorida. Que já nasce colorida, sabe o que é você pegar o algodão e fazer o fio já amarelo, em vez de ter que usar tinta química importada do estrangeiro? Eu digo a você, para quem como eu conhece o Brasil, o céu é o limite. E por que eu estou elegendo esses complexos? E o quarto mais grave, concretamente, complexo industrial da saúde, que você já falou. Sabe quanto é que o Brasil, fora da pandemia, manda para o estrangeiro só o governo federal, comprando coisas cuja propriedade intelectual 80% está vencida, a patente. 17 bilhões de dólares. Multiplica por 5, dá 50 mais 35, 85 bilhões de reais por ano. Se eu monto um centro de engenharia reversa, sabe, no interior da Amazônia, no semiárido brasileiro, na metade sul empobrecida do Rio Grande do Sul, no Vale do Jequitinhonha e Mucuri, eu faço desenvolvimento regional, substituo importações e faço da compra governamental, que é uma ferramenta protegida nos entendimentos internacionais, ainda se o Brasil não abrir mão da sua posição na OMC, em troca de uma ilusão picareta que o senhor Bolsonaro acertou com o Trump, de abrir mão desse nosso status de nação em desenvolvimento, que permite esse tipo de ferramenta, para o Brasil ser um pária na OCDE, onde nem os padrões de compliance, ou seja, prevenção da corrupção, nós conseguimos cumprir. Veja, isso daqui é a agenda do século XX. E a século XXI, toda a economia do conhecimento, todos os serviços sofisticados que se agregam à indústria 4.0, nós temos que preparar a nossa meninada para isso, para compreender isso. O que é que nós vamos fazer com o 5G, que está chegando atrasado no Brasil, mas é uma revolução. Todos os procedimentos repetíveis serão substituídos ou por algoritmos ou por máquinas. Ou a gente prepara o brasileiro para isso, ou haverá uma geração de dezenas de milhões de pessoas simplesmente desinteressantes para o mundo. E elas têm que comer, têm que vestir, têm que se transportar, têm que ter tratamento digno, têm que educar seus filhos. Só a ciência e a tecnologia tem a chave para fazer essa virada. Esses dados, essa sua colocação, por isso que eu venho comentando que sua voz ferrenha na defesa da ciência e tecnologia, e aí eu até brinco com o pessoal que tá escutando a gente. Estão entendendo porque eu sou tão apaixonado por ciência? Depois que o Ciro falou, depois que o Ciro colocou, e outra coisa que você colocou, Ciro, que eu vivi perfeitamente quando estava na Europa, 2018, 2019. A turminha que a gente saía para ir a um pub, tomar um pint, tomar cerveja, era bem declarada: não vamos consumir produtos que vieram do Brasil. Desculpa, Gustavo, mas assim, a gente não vai. E eu quero que eu poderia falar: vocês estão certos. Entende? Vocês estão certos. Nesse momento, vocês estão certos.
Eu vivia mesmo assim na pele. Essa coisa do dia a dia, a gente termina o trabalho, vai tomar um banho, então uma cerveja, conversar, um inglês, um suíço, e era bem declarada, não importava a origem, se era inglesa, era claro isso na turma mais jovem, era claro, e a gente vivia isso na pele. Vocês estão bem sobre as nossas instituições, porque é incrível. Falou do ITA, Embraer, que tem um vínculo. Eu estava dando entrevista para a emissora do México, e a gente estava conversando, e uma pesquisadora olhou e falou: olha, vocês têm ainda coisa que nós perdemos na década de 90. Coisa com liberalismo, a gente entregou tudo para o privado, vocês ainda têm Instituto Butantan, Fundação Oswaldo Cruz, vocês conseguem competir com o mundo. Mas sabe uma coisa que me incomoda? É que a instabilidade científica, de investimento científico no Brasil. Porque a ciência tem início, meio e fim. Se você faz investimento brutal, chega no meio, acabou, é um gasto desperdiçado extraordinário. Então, isso é uma das maiores brigas. Assim. Por isso, na verdade, que eu tenho que estar trazendo essa voz para a gente estar discutindo esses pontos científicos como exemplo de como pode ser feito, como a gente consegue essa bendita estabilidade, Ciro? Bom, isso é uma luta política, não existe despotismo esclarecido. Isso é outro equívoco da elite brasileira. Nós temos uma democracia de baixa energia, né? Uma política de baixíssima energia, quando não de desmoralização completa, e isso serve a um discurso conservador, porque quem precisa da política é quem precisa mudar. E a política é o único caminho por onde você pode mudar. E a política, e mudar não significa trocar Chico por Manel ou Maria. Mudar significa pactuar um conjunto de ideias, porque tudo que é sério, eu estou rouco aqui de gritar fora Bolsonaro, Bolsonaro assassino ontem, batendo panela. Então, vocês me desculpem aí, mas senão meu coração estoura. Então, veja, tudo que é sério demanda tempo, demanda maturidade, persistência, continuidade. Então, veja, eu, governador do Ceará, lá nos anos 90, criei o Sistema Estadual de Ciência e Tecnologia. Criei a Secretaria de Ciência e Tecnologia, a Fundação Cearense de Amparo à Pesquisa e criei uma vinculação, que é a ideia de estabelecer recursos estáveis, né, de 2%, se eu não me engano, do ICMS do Estado, para aplicar em ciência e tecnologia. Mediei pessoalmente um grande debate na época entre ciência básica e ciência aplicada. Porque, ainda que eu seja uma pessoa que cultiva o iluminismo, não é? Eu achava que a ciência básica é uma coisa que o Ceará podia aproveitar dos outros. E que nós tínhamos urgências trágicas, tipo, enfim, como resolver a seca, como resolver variáveis sobreviventes ao semiárido, como desenvolver um lugar, né, de diversificar, enfim, uma série de questões. A primeira patente registrada foi na minha época, a Universidade Estadual do Ceará patenteou um meio biológico baseado em água de coco para inseminação artificial de caprinos, ovinos, se eu não me engano, enfim. E eu não fiz isso com autoritarismo, eu mediei e achamos uma boa relação, porque a ciência básica é a mãe da ciência aplicada, e eu sei bastante bem disso, apenas eu queria dividir as tarefas, achando que São Paulo podia gastar mais em nosso nome do que o Ceará. Enfim, mas evidentemente eu não poderia ser obscurantista de não fazer isso. Até porque vocês lotam o ITA, né? Eu ouvi, para minha grande honra e alegria, de um reitor do ITA, ele dizendo, para ser agradável conosco aqui, diz que o ITA é uma escola cearense que fica em São José dos Campos. Todo ano, pelo menos um terço das vagas do ITA é conquistado, esse terço, por cearenses. E eu tenho muito orgulho disso, e graças aos mestres, aos professores, e uma cultura que nós temos aqui, né, de educação, de ênfase na matemática, o Instituto de Física, enfim, coisa que eu aprecio bastante. Então, veja, você precisa ter um projeto, Gustavo, um projeto nacional de desenvolvimento que tem que quebrar o pau, porque o dinheiro sempre vai ser pouco para as nossas necessidades. Então, é preciso ajuizar fora de lobbies, de grupos de pressão, e o país, ao celebrar um projeto, ele vai definir, legitimado, porque haverá um grande debate, se eu puder ajudar a fazer isso, qual é a linha de prioridade que justifica um sacrifício contemporâneo de quem pode fazer, para que no futuro o país possa apressar sua autonomia tecnológica, sua inteligência e sua qualidade de vida. Né? Nós estamos falando de vida, sobrevivência,
qualidade de vida para o nosso povo. E aí o processo de orçamentação tem que vir coerente com isso. Eu digo a você, para choque seu provavelmente, isso não existe no Brasil. Hoje está em deliberação no Congresso Nacional o orçamento do ano. 3 meses atrasado, já do exercício, o exercício dentro de 3 meses, janeiro, fevereiro e março. Setembro, outubro, novembro e dezembro, 4 meses para trás que o governo propôs, são 7 meses agora o Congresso está votando. Primeiros highlights, primeiras manchetes. O Brasil vai entregar 1/5 de todos os seus investimentos, que já é o menor volume da história, para as Forças Armadas. Então é o seguinte, tudo no Brasil vai ser 4/5 e as Forças Armadas ficarão com 1/5 de todos os investimentos. Esta é a prioridade do país? A mim me parece que, se perguntar para o povo, saúde, me parece que explode com grande evidência. Pois bem, a saúde está tendo um corte, inclusive em termos reais e nominais, de próximos 70 bilhões de reais. No auge da pior crise de saúde pública da história da humanidade e do Brasil sem rival, a proposta orçamentária está propondo um corte no executado do orçamento da saúde. Quer mais? Há um corte profundamente constrangedor que vai descontinuar serviços básicos da estrutura da Universidade Brasileira. Estão cortando agora. E cadê o povo? Percebe? Esse é o grande problema. Democracia não é um regime de concessão. Democracia é um regime de conquista. Supõe um cidadão informado, ativo, disposto a lutar pelos seus direitos, pelos seus interesses estratégicos. E, infelizmente, nós no Brasil estamos divididos entre o bolsonarismo boçal e uma saudade afetuosa do lulopetismo. Um bolsonarismo boçal e burro, né? Porque assim, a gente está matando. Simplesmente nós estamos matando. O Brasil está sendo levado a ser uma ex-nação. Exatamente. Então, assim, chegou um nível, se falou sobre os cortes, no final do ano passado, teve o desbloqueio do contingenciamento para o investimento no Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, primeiro que é um absurdo ter um contingenciamento de fundos para o desenvolvimento científico e tecnológico em pleno 2020 e pandemia. Já não deveria ter, tudo bem. O Congresso foi lá, aprovou que deveria descontingenciar e não poderia haver mais contingenciamento. Bolsonaro vetou. Claro. Bolsonaro vetou. Claro. Mas é isso, é o que eu estou lhe dizendo. Que o Bolsonaro faça essas loucuras, nós já mais ou menos sabemos o que vai fazer, né? E temos que lutar contra. Eu já estou no estágio adiante. O que é que nós vamos fazer para que o Bolsonaro não seja tão trágico e não faça a consumação tão deletéria, né, dos seus atos genocidas para salvar centenas, 200 mil, 300 mil pessoas? Quantos mais vão morrer? Né? Quantos mais vão morrer? Ou comprometer estruturas estratégicas do país, como a Amazônia. Não é? Nós estamos aí com o maior volume de desflorestamento. Caiu um tiquinho por razões econômicas. A estrutura de comando e controle sobre a Amazônia, além da falta absoluta de um plano que dê ao nosso povo amazônico alternativas para viver sem depredar a floresta, né? E azar em grande profusão, dependendo da ciência e da tecnologia, e da sua extensão, do financiamento, da capacitação gerencial, de incubadoras de empresas que façam, enfim, suprir os grandes momentos, a decolagem de uma nova plataforma de manejo da biodiversidade amazônica, dos acervos minerais, do acervo de água, enfim, uma série de coisas aí que tem na minha cabeça e que eu estou ouvindo muita gente. Emílio Gueldi, INPA, não é? Estão todos aí, desprestigiados, sem concurso, com salário congelado, mas tem lá uma inteligência, uma memória, prontas para serem acionadas e responder ao drama que o mundo nos impõe, e o Brasil pode dar uma resposta exemplar de como você pode fazer economia protegendo os seus biomas sensíveis, seus recursos hídricos, suas comunidades tradicionais, enfim, que é o que nós estamos desafiados a fazer, sob pena de sermos transformados em marginais estrangeiros, inclusive sob o ponto de vista comercial. Não é? Então, essa questão... Mas a gente... Desculpa. Não, essa questão da estabilidade dos recursos é uma conquista. Não haverá, acredito, não haverá uma engenhoca institucional que a gente se dispense de lutar
e bote lá e vai acontecer. Nunca, esse é minha grande crítica, né, a oportunidade de ouro que nós tivemos. 14 anos, as melhores forças progressistas do país tivemos o poder na mão no Brasil. Não fizemos uma única inovação institucional. Uma única sequer inovação institucional. Foi só aproveitar o ciclo dos preços altos de commodity, expandir a capacidade de consumo de um povo deprimido, sofrido, que, generoso como é, ficou agradecido. Mas logo em seguida isso virou uma grande mentira, porque o crédito que saiu de 15% para 55% do PIB virou inadimplência e 100 milhões de pessoas humilhadas no SPC e no Serasa. O salário mínimo, que foi melhorado a poder de compra de $100 para 320, hoje tem o menor poder de compra dos últimos 20 anos. Uma cesta básica no Brasil hoje custa R$ 632, ou seja, com salário mínimo uma família não compra 2 cestas básicas. Então é uma oportunidade jogada fora, por quê? Porque a gente tende a acreditar em Salvador da Pátria, colocar nossos afetos, nossas negações à luz da nossa inteligência. Então pode ser que a política na América Latina seja definitivamente isso, mas eu não vou aceitar. E esse não aceitar, que para mim é o que eu quero que eu quero tá unindo. Porque a gente vai ter que quebrar todas essas insanidades que estão sendo construídas, todos esses muros que estão sendo construídos, historicamente, e agora mais claro, assim, em nossa testa, assim, no nosso rosto. E se eu tenho que estar nisso, desculpa, você tem que estar nisso, a gente tem que se unir para isso, mas como nunca antes, essa questão, como nunca antes. Ou a gente une para uma busca de quebrar o que está sendo construído, essas barreiras de separação mesmo, porque está sendo separação social, e a ciência é o exemplo perfeito disso. A ciência também é um ambiente extremamente narcisista, extremamente elitista. Extremamente. Então, você falou, nós temos pessoas maravilhosas, prestigiadas, e ao mesmo tempo você vê pessoas que fazem carreira em cima de outros, como oportunistas. Então, assim, isso a gente tem que quebrar. E o caminho, cara, não tem como ser. Tem que popularizar a ciência, a tecnologia. Não. Tem que popularizar o conhecimento científico, como vocês têm feito, por exemplo, no Ceará. Que eu vou entrar nessa parte final, porque eu quero chamar a atenção de que, das coisas que me assustou quando eu cheguei aqui, algumas delas foi, por exemplo, Bolsonaro foi claramente, ele disse, olha, no tocante à ciência no Brasil, as universidades públicas não fazem, é só universidade particular. E a gente sabe, 95% ou mais é produzida nas universidades públicas. E a gente fica assim, e a população fica alheia. Como assim? Esse ataque contínuo só tem um pequeno porém aí. A gente tem esse 95% da ciência produzida em universidades públicas, mas só 60% ele vem de 15 universidades. A gente está falando em 26 estados e um Distrito Federal. Imagine cada estado a quantidade de universidades públicas não tem. E esse ponto que a gente ainda precisa adentrar de como descentralizar e sem precisar. Às vezes eu brinco com pessoal, quando eu falo descentralizar, a gente não está falando que a gente vai tirar o potencial de uma USP, pelo contrário, a gente quer que a Universidade do Ceará, a Universidade da Bahia e as universidades de vários países tenham condição. E a gente precisa trabalhar nesse ponto, Ciro. Quando você faz uma questão com tal lucidez, a resposta, como um velho professor sempre soube dos bons alunos, a semente da resposta já está plantada na pergunta. A gente, entretanto, tem que ter, e esse é o meu papel, de ser o chato, né, num grande debate, mas nós precisamos, a situação do Brasil é de terra arrasada. E não adianta nada a gente achar que o nosso único desafio é derrotar o Bolsonaro. Eu acho que esse é um desafio dramaticamente grave. Todos nós temos que estar agarrados na luta para derrotar esse fascismo genocida, retrógrado, negacionista, perfeitamente. Mas não é essa a nossa única tarefa. A mais grave, inclusive, não é essa. A mais grave é construir o futuro do Brasil a partir de um ambiente de terra arrasada, em matéria de saúde pública, em matéria de condição social do nosso povo, que nunca foi tão gravemente empobrecido quanto está hoje, em matéria de infraestrutura, que está também absoluto pandareco. Só para você ter uma ideia, o Brasil precisaria de 2,5% do PIB apenas para dar manutenção às infraestruturas que nós já tínhamos.
Hoje nós estamos investindo 0,3% do PIB. Então, imagina o por fazer que temos a partir de se ganharmos a primeira missão, que é derrotar o Bolsonaro. É um imenso esforço, é um esforço extremamente arriscado politicamente. Por isso é que é preciso que a gente seja chato agora, para construir com muita solidez uma proposta, as bases na opinião pública de um projeto de desenvolvimento nacional. E aí alguns desafios. Por exemplo, o Brasil é o 13º país do mundo em publicação de pesquisa, de papers. Isso é um belo de um feito, mostra que há uma inteligência. Aquilo que eu já citei. Exatamente. Há uma inteligência fecunda, poderosa no Brasil. 13º lugar do planeta Terra, com todas essas precariedades em matéria de produção de trabalho científico, é um belo de um recorde. Agora nós somos, antes da tragédia Bolsonaro, nós tínhamos o lugar 76, 76º lugar do mundo em registro de patentes. O que é o registro de patentes? É você transformar a pesquisa, a ciência, em tecnologia, em inovação, em utilidade para o povo. E essa é a melhor forma de a gente fazer com que o povo brasileiro, entre tantas e tão graves emergências, hoje é com meia emergência mais grave. Você imagina nós todos dizendo, fique em casa, lave as mãos, para uma população que não tem o que comer, em que 10 milhões de lares não tem água encanada, meu irmão. 10 milhões de casas não tem água encanada. E a gente às vezes esquece, tem que lavar a mão com álcool gel. Álcool gel da onde, carapalho? O cara não tem sabão, não tem água tratada, vai na bica do vizinho para fazer um balde d'água que vai servir de lugar para o Aedes aegypti, para o mosquito, pôr os ovos. Essa é a vida do Brasil. Enquanto a elite brasileira, insensível, apátrida, sabe? Faz esse conjunto institucional de aberrações, como nós temos assistido no Brasil, recentemente, outra emenda à Constituição, que transfere para o lombo do servidor público o financiamento de R$150 de socorro emergencial por 3 meses. Quando o setor financeiro do Brasil ganhou, na pandemia, 100 bilhões de reais de lucro. E, meu irmão, se você pensar que nós temos que construir um caminho, é preciso saber que nada do que está errado aí está errado, porque tinha um manual de fazer certo. E o Bolsonaro é tão calhorda que faz tudo errado. Ah, se fosse só isso. Não é não. É que a correlação de forças no Brasil faz com que nós cá embaixo sejamos enfraquecidos pela nossa incapacidade de botar o povo na jogada. É isso que nós temos que fazer, botar o povo na jogada, mostrar para o povo que a aposta em ciência e tecnologia é uma aposta em saúde, é uma aposta em segurança, é uma aposta em educação, é uma aposta em emprego decente, de um salário decente. Percebe? Só isso vai justificar que a população venha em nosso socorro na disputa com os políticos pelo orçamento. E esse eu sinto, assim, eu tenho isso bem na pele, Ciro. Se perguntasse para mim, eu tenho 39 anos, completei 39 anos, eu terminei o... eu terminei o segundo grau aos 22, eu trabalhava e tal, não tinha como concluir, assim, não dava para mim. E se você me perguntasse aos 19 anos, eu trabalhando na feira, eu morava sozinho, tinha saído de casa, não dava para estudar e tal. Se você me perguntasse, você quer morrer de fome ou você vai morrer com coronavírus? Eu ia falar, eu morro com coronavírus. Mas eu não vou morrer de fome. Isso é uma coisa que, assim, quando as pessoas comentam isso, eu compreendo bem. Assim, eu compreendo. Por isso a gente precisa trazer o povo para a jogada e fazer esse link, trabalhar com as pessoas, com a população. Não tem possibilidade alguma da gente ter uma evolução sem a população na jogada, como você falou. E até para a gente chegar numa posição de liderança, como a gente... Poxa, eu tenho uma equipe que eu trabalho, eu coordeno desenvolvimento de pesquisa aqui no Brasil, a gente desenvolve tecnologias, a gente trabalha com essa questão de ciência e tecnologia, de patentes, até a gente chegar, até pelo meu sotaque, engraçado, que eu escutei cada coisa sobre o meu sotaque, tem um olhar diferente. Então, assim, a gente tem essa história que a gente precisa mesmo trazer as pessoas para ocupar. Mas também tem a esperança. E não há esperança sem educação. Não há ciência e tecnologia, não é ciência, tecnologia e inovação sem educação de qualidade. E, bom, da educação de qualidade você entende bem, né?
A gente está falando com o Ciro Gomes, que, pô, Ceará é a melhor educação de base do Brasil. Desculpa, eu sou nordestino também, então é um orgulho danado disso. Eu brinco com isso assim, mas é no Nordeste que a gente tem a melhor educação do Brasil. Isso, Ciro, só para a gente concluir essa parte, porque por mim eu ficava aqui até amanhã e tal, porque é uma aula que a gente. Estou começando, eu tenho 39 anos, a gente está na labuta começando, e é uma aula que você está dando e instigando para a gente ter mais forças ainda, para lutar. A gente não pode parar de forma alguma. Então, eu queria mesmo, assim, para a gente chegar a essa conclusão, ter essa referência do Ceará como a melhor educação do Brasil. Isso é esperança? Isso é esperança para a gente chegar no Brasil inteiro, Ciro? Com essa educação? Veja, deixa eu fazer um registro aqui, porque eu fui informado agora que está nessa live um dos amores mais extremos da minha vida, que é a grande cantora maranhense brasileira do mundo, Alcione, a nossa Marrom. E foi vacinada hoje. Foi vacinada hoje, amor da minha vida, que Deus te cubra de toda bênção, de toda saúde. Essa é uma figura maravilhosa e é mencionando Alcione. Podemos dividir um pouquinho? Claro, naturalmente. Mas assim, por que eu não só tenho fé no Brasil, mas tenho coragem, sabendo o que eu sei, de pedir ao povo a oportunidade para ser presidente do Brasil? Eu não tô louco, eu sei o tamanho do buraco, eu sei o tamanho da ameaça, eu sei o tamanho das possibilidades de fracasso. Veja o que tem acontecido com o Brasil. O Fernando Henrique, nunca mais o PSDB ganhou uma eleição nacional. Deu passagem ao Lula, o Lula foi preso, embora com todas as aberrações do Moro, mas o Lula foi preso, a Dilma foi impedida. O Bolsonaro está completamente desmoralizado, só esses amalucados, fanáticos, que na verdade veem no Bolsonaro, né, a expressão do seu fracasso espiritual. A gente precisa ter paciência com esses irmãos nossos, porque parte importante deles votou com raiva da frustração que o PT produziu, e eu entendo isso. Mas uma outra parte vota porque o Bolsonaro é tudo aquilo que o espírito pobre, sabe, o novo rico, que não sabe o que fazer com o dinheiro porque não sabe ler, não admira uma música, não ouve a Marrom. O máximo que consegue ouvir é essa estética degradada que, infelizmente, está infernizando a cultura do mundo. Por que eu tenho segurança de que o Brasil pode ser um país para o mundo invejar? Porque nós temos a base física como nenhum país do mundo tem. Base física, isso não é irrelevante. Petróleo, água, minério, sabe, terras agricultáveis. Nós temos uma população a que, se dando oportunidades, é capaz de fazer qualquer desafio. Nós temos o Nicoleles aí, que está pioneiro nas neurociências. Lá atrás tivemos o César Lattes, que descobriu como é que as partículas subatômicas grudam uma na outra. Esse é o Brasil, cara. O Brasil não é esse bando de merda, vão me perdoar, que hoje domina a nossa vida, não. Isso é só um acidente grave que a política produziu, mas a democracia produzida pelo povo brasileiro, às vezes com sacrifício. Hoje é dia de homenagear Haroldo Lima, que morreu e é um combatente, e nele eu quero homenagear todos os que nos deram essa democracia. Vamos ocupar a praça. Passada a pandemia, vem aí uma explosão de alegria e nós vamos levar o Brasil a ser debatido. Nada do que está posto ficará e nós vamos produzir uma experiência de civilização para o mundo inteiro admirar. De onde é que vem a minha certeza disso? O Ceará é um dos pedaços mais pobres do Brasil e nós temos a melhor educação pública do país. Pagamos um salário aqui maior do que o salário de São Paulo aos nossos professores. Percebe? Se é possível aqui no Brasil, então, ninguém duvide. É só um mau momento, nós vamos vencer. Bom, assim, pessoal, é o seguinte, a gente sempre fala entre amigos, a gente conversa no centro, assim, como eu falei, eu tenho essa benção de poder conversar nos grandes centros acadêmicos e com as pessoas de minha origem, de modo geral. E assim, Ciro, ele é uma pessoa que ele dá muita cara a tapa, essa é a realidade, assim. Ele dá muita cara a tapa mesmo. Graças a Deus que a gente vive numa democracia que a gente pode criticá-lo sem ter nenhuma punição. Então, assim, Ciro dá uma cara a tapa, mas tem duas coisas que ele comentou que, para mim, eu acho que fecha esse nosso diálogo. Coragem e inteligência. Eu acho que essa é a nossa cara para a gente seguir. Com coragem e inteligência, vai dar cara a tapa, vai apanhar, mas a gente não cai nem a pau.
E o Nordeste, realmente, a gente é couro grosso e vamos continuar essa luta. Por isso que é essa coisa do final de esperança. Porque ciência, tecnologia e inovação é o motor. Sabe? Na educação de base é que faz a diferença. Ô, Ciro. Derrotar o bolsonarismo ignorante e genocida e construir um generoso futuro para o povo brasileiro, viver pela decência do seu trabalho bem remunerado, com seu filho bem educado e sem precisar da inteligência dos outros. Ciência e tecnologia é o outro nome de independência. Muito obrigado, Ciro, de coração. Muito obrigado. E espero a gente poder ter outras oportunidades para discutir ciência, tecnologia e inovação bem prático. Se cuida aí, tá? E força na luta. Se cuida também. Um abração.